A adaptação de The Devil All the Time acabou de brotar na Netflix e, como prometido, eu vou fazer um review rápido. O Mal Nosso de Cada Dia, de Donald Ray Pollock, lançado esse ano pela Dark Side Books, foi o melhor livro que eu li esse ano até agora. Eu pensei que o Psicopata Americano ia barrar, não barrou. Li Trainspotting, eu estou pretendendo fazer uma resenha aqui também. Pensei que talvez pudesse barrar, mas também não barrou por enquanto, ainda é o melhor livro que eu li esse ano. E eu tava bem empolgado pro filme, apesar de eu ter deixado meu hype um pouco baixo. Enfim, o filme saiu na Netflix no dia que eu tô gravando esse vídeo, dia 16 de setembro de 2020. E ele conta a história de várias pessoas, assim, nos arredores de Ohio, de uma cidade do Ohio, cujas vidas vão convergir em algum ponto. É muito difícil tu dar uma sinopse pra esse filme, para esse livro também, mas é basicamente isso. O filme ele se passa nesse intervalo de 20 anos entre o final da Segunda Guerra Mundial e meados dos anos 60. Ele segue essas pessoas e entre elas a gente vê as coisas mais perversas que a gente pode ver no ser humano, sabe? A gente tem serial killers, a gente tem um xerife corrupto, a gente tem um pastor que come aranhas, a gente tem um pastor pedófilo, fanatismo religioso, muita violência, agressões, e tudo isso gira em torno do nosso personagem principal, que é o Arvin Russell. Aqui ele foi interpretado pelo Tom Holland. Eu já vou chegar nas atuações em um instante. Depois que eu terminei de ver esse filme, eu percebi, na verdade, enquanto eu tava vendo ele, o quanto essa história é difícil de adaptar. Pra começar, ela tem muitos personagens, e uma coisa é você pôr isso num livro que tem, no caso aqui ele tem 300 páginas, e cada pessoa tem seu ritmo de leitura, sabe? Você vai lendo no ritmo que é confortável pra você, daqui a pouco lê várias páginas, daqui a pouco lê pouquinhas. Ele é dividido em várias partes, cada parte tem um desses protagonistas como foco, né? Alguns têm várias partes, como o Arvin, o nosso protagonista, ele tem várias partes no livro, mas enfim. E cada parte, ela meio que tem a sua cadência. Existem partes que são mais lentas propositalmente, porque você tem que pegar muitas coisas naquela parte, enquanto tem passagens do livro que são mais rápidas. E o livro ele faz isso, ele vai mudando de ritmo conforme tu vai lendo ele, e isso na verdade chega a ser até um pouco agradável. Enquanto você tem uma parte que vai rápido, depois você pisa no acelerador e para pra pensar um pouco mais nas coisas. Parece que eu tô comparando demais ao livro, mas na verdade não. Eu particularmente não sou muito purista, sabe? Eu acho que se você tem que adaptar alguma coisa para outra mídia, tá aí a palavra, adaptação. Você tem que adaptar para que fique mais confortável naquela mídia. E aí eu vou começar falando dos problemas do filme. O filme ele é corrido. Ele é corrido, no livro acontece muita coisa, ela é uma história que depende dessas coisas para ela acontecer, e você tem que comprimir tudo isso em um filme de 2 horas e pouquinho, sabe? O filme ele acho que tem 2 horas e 18, 2 horas e 20. O que é um tempo ok, assim, pra um filme, sabe? Ele é um filme já considerado meio longo. Soma-se isso ao fato de que você tem muitos personagens, você tem que desenvolver eles ao ponto de que a história faça sentido. Então a edição do filme tá sempre correndo de lá pra cá, tentando acompanhar o máximo de personagens que ela conseguir. Inclusive, em alguns pontos ela faz um trabalho bem competente. Só que em alguns pontos eu considero essa edição levemente tendenciosa. Como assim? Eu diria que um elemento da história que devia estar lá no início, ele é posto no final para que seja mais satisfatório para o espectador, sabe? A cinematografia é muito boa, apesar de eu esperar que o diretor, o Antônio Campos, antes que alguém pergunte, ele não é brasileiro, ele é americano. Eu acho que ele poderia ter sido um pouco mais inventivo com os ângulos de câmera dele, sabe? Dá pra ver que o Antônio Campos, ele gosta muito do material original, ele gosta muito do livro, ele quer ser o mais fiel possível. E os acontecimentos dessa história, eles já são impactantes por si só que eu acho que se ele tivesse sido um pouco mais ousado, botado a câmera em um ângulo mais assertivo, esses momentos eles teriam causado um impacto ainda maior. Ainda assim, ele é competente no que ele faz, sabe? Ele não é um diretor ruim. Longe disso, o filme ele tem uma meia dúzia, talvez até uma dúzia de planos que são bem competentes. Na gringa, esse filme ele tem dividido opiniões, eu entendo muito bem porquê. Ele tá com uma nota boa no IMDb, mas com uma nota não tão boa no Rotten Tomatoes, por exemplo. E conforme eu fui assistindo o filme, eu vi que de fato ele é um filme para dividir opiniões. Enquanto ele tem todos esses defeitos que eu falei, eu já tirei todos os defeitos do caminho, ele tem vários acertos também. Pra começar, ele é um filme que ele entende que a grande força dele tá no elenco. Desde que a gente começou a ouvir falar desse filme, ele chamou muita atenção por causa do elenco dele. Tem muita gente ali, tem a Riley Keough, tem o Jason Clarke,
tem a Elise Scanlon, tem o Sebastian Stan, né, que é o Soldado Invernal, tem o próprio Robert Pattinson, tem o Tom Holland, tem o Bill Skarsgård, cara, e aqui eu já adianto pra vocês, todo o elenco tá foda, sério, os caras eles estão incríveis, o ponto alto do filme de longe é o elenco dele. Nem todo mundo tem seu espaço pra brilhar, por exemplo, teve uma cena que eu pensei que a Riley Keough ia ter um grande monólogo, que ela ia brilhar ali agora e tal, mas não rolou, sabe? Todos eles estão consistentemente bons com o passar do filme, assim, ninguém tá menor que ninguém ali, só que existem sim alguns destaques e o filme ele soube aproveitar esses destaques. E eles são, como a maioria das pessoas já estava imaginando, o Robert Pattinson e o Tom Holland. Começando pelo primeiro. O Robert Pattinson, ele interpreta um personagem que, em tese, é o sonho de qualquer ator, sabe? Ele é um cara escroto, ele é um cara que tem um sotaque, ele é um cara que é exagerado, é um cara que vive gritando, ele é um pastor meio psicótico. Então, tipo, foi um prato cheio pra ele. Ele pegou o personagem, fez o trabalho dele, sabe? Atuou muito, foi super competente, mas eu acho que ele não foi tão bem quanto eu esperava que ele iria. Ele foi mal. Muito pelo contrário, ele tá ótimo, ele tá incrível no filme. Só que depois do que eu vi dele no Farol e no Bom Comportamento, eu pensei que ele fosse elevar as coisas mais pra cima. E aí a gente entra no verdadeiro ponto alto do filme, que é a atuação do Tom Holland. Eu vou falar isso, talvez eu esteja sendo um pouco tendencioso porque eu gosto do ator, mas assim, pra mim a atuação dele é uma atuação de Oscar. Não pra ser indicada, mas pra ganhar Oscar. Provavelmente ela nem vai chegar lá e tal. Ele tava nas pré-listas muito lá pra trás, mas ainda assim, cara... O highlight do filme com certeza é o Tom Holland, enquanto o personagem do Robert Pattinson, como eu falei antes, ele é um personagem muito exagerado. O personagem do Tom Holland, ele exige uma sutileza do ator que, agora que eu vi ele no papel, eu particularmente não consigo imaginar mais ninguém fazendo. Ele atua bastante com os olhos, ele tem esse jeito de demonstrar raiva que depende muito da linguagem corporal dele, sabe? A maneira como ele se movimenta, a maneira como ele se comporta. Nem tudo em atuação é só gritaria, às vezes as paradas, o diabo tá nos detalhes, e aqui os detalhes, as nuances da atuação do Tom Holland são o que levam o personagem pra frente, sabe? O Arvin Russell, ele pra mim é o melhor personagem do livro e aqui do filme não é diferente. Ele é um excelente protagonista e ele foi interpretado de uma maneira excelente. O ator fez jus ao personagem, o que o personagem merecia, o ator fez. Então se você não quiser assistir esse filme por qualquer outro motivo, vê pelo Tom Holland. E depois que eu falei isso tudo, se você estivesse perguntando se eu gostei do filme, eu gostei. Eu de fato achei o filme ótimo. Eu entendo que ele esteja sendo divisivo por aí, tá? Eu acho que as pessoas realmente, ele vai ser um filme ame ou odeie. Ele é corrido em vários pontos dele que eu acho que ele podia ter sentado, ter tomado um tempo a mais pra fazer, mas ainda assim, cara, quando tudo converge no final, quando tudo faz sentido, quando todas as peças se encaixam, é satisfatório pra caramba. Ele é um filme violento, mas ele não chega a ser tão violento quanto o livro. Na verdade, eu pensei que ele fosse ser mais, só que ele não chegou ao ápice na questão da violência. Ainda assim, existem partes que você vai ter que talvez cobrir o olho, você vai se sentir realmente incomodado. Dito isso, eu recomendo de verdade o filme do The Devil All the Time, sobretudo por conta das atuações, principalmente do Tom Holland. Então é um filme que, na minha opinião, vale a pena. Ele não chega aos pés do livro, sem querer ser purista, mas ainda assim ele é uma excelente adaptação. Essa foi a minha review, espero que vocês tenham curtido, deixem um like aqui, peçam algum outro vídeo aí de algum outro filme que vocês queiram ver eu falando. Eu vou deixar o link do livro aqui embaixo da Amazon para você comprar e ajudar a gente a crescer. Eu creio que seja isso, tchau.